Meu irmão e minha irmã, a igreja hoje celebra a festa da Ascensão do Senhor, a subida de Jesus à glória do céu. Com a festa da Ascensão, nós queremos celebrar o final da missão terrena de Cristo, mas também o início da missão salvadora da igreja. As leituras elas vão lembrar o fato da Ascensão, embora narrados com pormenores diferentes e até um pouquinho contraditórios. Na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11, Lucas, após uma introdução aos Atos dos Apóstolos, ele descreve a despedida de Jesus em Jerusalém e sublinha a vinda do Espírito Santo e o testemunho que os discípulos deverão dar até os confins da terra. Na segunda leitura, lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23, São Paulo vê na ascensão a glorificação de Cristo, mas ele vê também nessa glorificação de Cristo o anúncio do retorno de toda a humanidade para Deus. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, versículos de 16 a 20, vai narrar a aparição pascal de Jesus na Galileia. Refere à apresentação de Jesus, quando ele diz: todo o poder me foi dado, onde ele coloca também a sua missão e a missão dos apóstolos agora da igreja: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz também uma promessa: eu estarei convosco até o fim dos tempos. A Igreja de Cristo, ela é essencialmente uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos homens e deixou nas mãos e no coração dos seus discípulos da sua igreja. Essa missão, ela tem duas características. Primeiro, ela é universal. Ela é destinada a todos os povos, todas as nações. E ela também é uma iniciação cristã, onde ela tem duas fases: o ensino, a catequese e o batismo. Começava-se pela catequese, as palavras e os gestos de Jesus que eram ensinadas, que eram memoradas pelos discípulos às comunidades. Depois vinha o batismo, que selava a vinculação do discípulo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Jesus dá uma garantia: estará com seus discípulos até os fins dos tempos. Mas existem alguns detalhes nessa narrativa interessante. Nós não devemos tomá-los ao pé da letra. São mais simbólicos. Por exemplo, os 40 dias, eles na verdade eles expressam o tempo da aprendizagem, aquele tempo que era necessário para um discípulo aprender e repetir as lições do mestre. Essa elevação ao céu expressa a exaltação total de Jesus como Deus. A nuvem é um sinal que esconde e manifesta a presença de Deus. Os dois homens vestidos de branco indicam que o testemunho vem de Deus. E os discípulos, olhando para o céu, lembram a expectativa da comunidade que esperava a segunda vinda gloriosa de Cristo. Algumas contradições, né? Quando, por exemplo, logo após a ressurreição, os 40 dias depois, onde seria em Jerusalém ou na Galileia, a ressurreição, ascensão e Pentecostes, eles são três momentos distintos ou momentos catequéticos de um único mistério de fé, a Páscoa do Senhor. Veja, na ressurreição, a liturgia destaca sua vitória sobre a morte. Na ascensão, a exaltação de Jesus como Senhor do céu e da terra e a entrega de sua missão à comunidade eclesial através dos apóstolos. E no Pentecostes, a ação do Espírito Santo na igreja, que começa a sua atividade missionária de novo povo de Deus, o novo Israel, não mais aquele Israel com demarcação territória geográfica, mas a igreja de Deus espalhada no mundo inteiro, a todas as nações, todos os povos. Meu irmão, minha irmã, a ascensão não é uma narrativa histórica, uma encenação,
ela é, na verdade, algo literário, onde marca a exaltação de Jesus, com muitas semelhanças da subida de Elias ao céu na carruagem de fogo. Mas essa festa da Ascensão, para nós, ela tem um sentido. Qual é esse sentido? A ascensão de Cristo, ela reforça a esperança de nossa ascensão. Um futuro inigualável nos aguarda. Subiu para dar-nos a esperança de que um dia iremos ao seu encontro, onde ele nos precedeu. Depois, a ascensão nos lembra que somos enviados de Cristo para continuar e completar sua obra. Não podemos ficar parados olhando para o céu. Devemos ser discípulos e fazer discípulos para o reino de Deus. E Cristo nos garante: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas esse trabalho não dependerá apenas de nossas forças. Por isso, ele nos envia a Jerusalém para guardar o Espírito Santo, reunidos em oração com Maria, mãe de Jesus. Como Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, nós devemos rezar e invocar o Espírito Santo. Cristo já tinha afirmado: sem mim nada podereis fazer. Por isso a igreja não começa com a ação, mas com a oração, com Maria, a mãe de Jesus e da igreja. Cristo parte, mas ele permanece na comunidade. A ascensão de Cristo, sua subida ao céu, não é o fim de sua presença entre os homens e mulheres, mas o começo de uma nova forma de estar no mundo. Sua presença acompanha com sinais a nossa missão evangelizadora. Deus está presente e nos envia como seus apóstolos, para que Cristo seja conhecido e amado por todos os homens. Na mensagem para o 60º Dia Mundial das Comunidades Sociais, com o tema Preservar Vozes e Rostos Humanos, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, ele destaca a importância de uma comunicação que seja verdadeiramente humana, ética e geradora de comunhão. O Santo Padre insiste que comunicar não é apenas transmitir informações, mas criar pontes, favorecer o encontro e promover a dignidade de cada pessoa. Ele alerta para os riscos da desinformação, das fake news, da polarização e do uso irresponsável das novas tecnologias, especialmente nas redes digitais. Encoraja a viver o discurso de paz e de vida e evitar os discursos de ódio e de manipulação. Por fim, o Santo Padre reforça que a comunicação deve ser e deve sempre estar a serviço da verdade e do bem comum, contribuindo para uma sociedade mais fraterna e solidária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.